Ontem o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, o equivalente, né, ao STF aqui no Brasil, e que é controlado pelo chavismo, assumiu as funções da Assembleia Nacional. A decisão é embasada na acusação de que o legislativo do país age em desacato à Constituição por ter juramentado 3 deputados acusados de fraude eleitoral. Por mais que a Câmara tenha exonerado os parlamentares, o judiciário venezuelano diz que o ato não foi formalizado. A oposição acusa o governo de Nicolás Maduro de dar início a um golpe de Estado. O líder da Assembleia, o opositor Julio Borges, rasgou a sentença e chamou a decisão de lixo durante uma coletiva de imprensa. Aliás, a nossa produção separou um trechinho dessa questão envolvendo o Julio López. Vamos ouvir e assistir, depois a gente debate a questão. Coloca aí, Wilson. Les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. Es un golpe de Estado con todas sus letras. Es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento. Aí está o Julio López. Eu começo com você, Madureira. Como é que você viu essa questão? É um golpe? É claro, cada vez mais a Venezuela se transforma numa ditadura e uma coisa absolutamente anacrônica, fora do tempo e do espaço, no mundo. É triste de ver o povo venezuelano, a democracia sendo atacada dessa maneira em pleno século XXI, uma coisa atrasada, truculenta. E eu fico espantado, como os petistas, o governo do Lula, da Dilma, eram tão assim próximos, tantos negócios, inclusive refinaria lá em Recife, Abreu e Lima, todos os projetos em comum, essa coisa arada toda, e o que a gente vê cada vez mais é a Venezuela se revelar uma ditadura. Já era na época do Chávez, mas cada vez a situação da Venezuela é dramática, talvez pior que a situação brasileira em termos de economia. Então, quanto mais pior a economia e o governo não tem nenhuma proposta, nada para fazer para recuperar, mais e mais diminui as liberdades democráticas. Hoje a Venezuela é uma sombra do que já foi, é lamentável, e eu fico pensando o Brasil, como uma liderança que deveria ser, pelo menos no continente, deveria ter algum tipo de atitude mais firme com relação a isso, em defesa da democracia, em defesa do próprio povo venezuelano, atacada por esses camaradas, que inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo que esteve na Venezuela, a grande aliança que o Chávez fez, que, aliás, ele era militar, foi com os próprios militares que hoje estão por cima da carne seca, e são os únicos na Venezuela, que estão se beneficiando dessa situação. É uma ditadura e só deve ser repugnante assistir isso. Aliás, vocês não acham não, meus amigos? Aliás, pegando carona no que o Madureira está dizendo, Vera, o ministro Aloysio Nunes Ferreira deve levar essa reunião amanhã lá em Buenos Aires, que vai falar sobre o Mercosul. Ele defende a expulsão da Venezuela do Mercosul. Enfim, como é que você vê essa questão e essa posição do governo brasileiro? Eu achei muito tímida a reação do governo brasileiro. Tinha que ter tido uma oposição mais enfática e chamando as coisas pelos nomes que elas têm. Tinha que ter sido o presidente da República e não só o chanceler. O Temer tinha que ter... Olha só, ele teria a chance, ele que foi tão chamado de golpista, sem que tenha havido golpe no Brasil, poder dizer que há um golpe, um autogolpe no governo Maduro e que agora a Venezuela vive uma ditadura plena. Já era um regime autoritário, já tinha supressão de liberdades em várias esferas, e agora é uma ditadura acabada e não tem como chamar por outro nome, porque o judiciário vai responder pelo parlamento, os parlamentares perderam a imunidade, já havia presos políticos na Venezuela, enfim, já havia essa situação de repressão à imprensa, repressão a manifestações. É um governo que se vale ali do chavismo,
sem nenhum pingo do carisma popular que um dia o Hugo Chávez teve, porque o Maduro é um esbirro, ele é um sub-Chávez muito piorado, sem nenhuma qualidade, e é uma ditadura pura e simples. O Brasil tinha de fazer uma nota dura, tinha de ter uma posição muito mais firme do que está tendo. E você, Andreasa, como é que vê essa questão da Venezuela? Em primeiro lugar, para mostrar manifestar minha implicância e minha desconfiança com essas invenções estatísticas, o tal IDH, que nós falamos a respeito na semana passada, coloca a Venezuela, esta Venezuela, na frente do Brasil. Tá? Isso é uma primeira nota. A segunda é uma pergunta. Se os sites e blogs e espaços de militância do PSOL, do PCdoB já tiraram de suas páginas, de suas capas, o apoio incondicional à democracia, que segundo Lula havia democracia até demais venezuelana. E aí, pessoal, continua tudo bem lá? Continua valendo democracia? Como é que vocês vão se virar com isso? E agora, falando objetivamente sobre a questão, se trata simplesmente da formalização de uma prática que já estava em vigor desde 2005, desde dezembro de 2015, quando a oposição passou a controlar democraticamente, por vias eleitorais, a Assembleia Nacional. A partir de então, o Supremo, o Tribunal Superior da Venezuela, passou a ignorar e frequentemente a lançar essa situação de desacato contra o parlamento para fazer avançar o legislativo mesmo. Já faz tempo a Suprema Corte venezuelana legislava naquele país, não é nenhuma novidade, já era ditadura há muito tempo, é apenas um aprofundamento, e aí o Brasil precisava ter dado uma resposta mais séria assim. O Brasil é responsável pela suspensão da Venezuela do Mercosul, a situação atual, mas já deveria ter, não esperar até o final de semana em Buenos Aires, já imediatamente ter dado nome aos bois. O Temer deveria ter falado, dito isso é uma ditadura, tem que sair do Mercosul imediatamente. Vamos ver se consegue reverter isso aí com uma posição mais firme nos próximos dias. Aliás, esse é o tema da pergunta. Chamar o nosso embaixador de volta. Vai, Vera, rápido para a gente ouvir o que o Andreasa perguntou dos sites. Aí tinha aqui uma chamada no site do PCdoB, Luciana Santos resistiram nas ruas contra outro governo golpista. Falei, nossa, olha só. Só que não, eles não estão falando não da Venezuela, estão falando do Brasil mesmo. Hoje, 31 de março, eles estão querendo fazer uma alusão ao golpe militar para dizer que tem outro governo golpista e zero Venezuela. Tá? São os irresponsáveis. E vamos ouvir os nossos ouvintes, que aliás esse é o tema sobre a Venezuela. Coloca aí, Wilson. Emerson aqui de São Paulo. Eu acho que sim, os governos ditadores fazem isso, né? Eles querem se perpetuar no poder e não deixar com que a oposição ganhe corpo, né? Então eu acho que sim, o que o Maduro está fazendo é um golpe, com certeza, contra a democracia naquele país, Venezuela. Henrique Falossi, aqui de Suzano. Fica evidente, né? Mais ou menos o que o PT tentou fazer com o Brasil. Você partidarizar ou influenciar ideologicamente o Supremo para tomar as decisões do país, né? Mas é evidente que foi. Quando qualquer dos poderes se arvora em tomar o poder do legislativo, que é o justo representante do povo, isso daí é golpe, que é o Júlio Cruz Lima de São Paulo. Aí muito claro, né, gente? Para os nossos ouvintes, claro, sim, foi um golpe. Vai, Andreasa, você. O Maduro falou sobre os militares, as Forças Armadas. Eles são o fiel da balança na Venezuela agora. Não sei se isso vai ser bom, mas o fato é que assim é. A oposição tem pedido uma resposta das Forças Armadas diante desse golpe. Dizem que só as Forças Armadas podem reverter essa situação. Ou seja, o Maduro não conta mais com aquele apoio dos militares que o Chávez tinha. A chave virou um pouco na Venezuela para fazer um trocadilho infame.